Bom, como os fãs sabem, Star Trek já está na sua 7ª encarnação televisiva, completando agora a 7ª, né, com a série que foi lançada no ano passado, Star Trek Discovery. Bom, além disso, já foram feitos 13 filmes para o cinema, então a gente pode imaginar a quantidade de raças alienígenas que já apareceram no universo da franquia ao longo desses 50 anos, né, de história. Bom, eu escolhi algumas das mais importantes, na minha visão, as mais importantes raças, né, de Star Trek, para comentar um pouco de cada uma delas. A primeira raça que eu gostaria de falar seja talvez a mais conhecida por todo mundo, mesmo aquelas pessoas que nunca viram um único episódio da série, que são os nossos queridos vulcanos. E por que eles são tão conhecidos, né? Principalmente por causa do personagem Spock, que eu creio que seja o mais famoso de toda a história de Star Trek, né? Um personagem que está marcado no imaginário da cultura pop. São raras as pessoas que nunca tiveram contato com aquelas orelhas pontudas e com a famosa saudação vulcana, que, né, com os dedos em V, que significa vida longa e próspera. Bom, algumas características dos vulcanos, né? Os vulcanos eles são uma espécie que, por ter grandes tendências agressivas, eles optaram, em determinado momento da sua história, a partir dos ensinamentos do Surak, de levar uma vida baseada na lógica, né? Antes que eles se autodestruíssem devido à violência inerente deles, eles optaram por abolir as emoções e dedicar então a vida à razão pura e à lógica. Quer dizer, a gente vê aí já nessa raça, que foi criada pelo pai de Jornada nas Estrelas, o Gene Roddenberry, ela apresenta aí duas facetas do ser humano, né? Uma, a primeira, a constatação de que o ser humano pode ser violento e que precisa, por isso, dominar os seus instintos, e a outra que é utópica, né? Lá no futuro, pois na visão do Roddenberry a lógica e a razão pura e simples que poderiam conduzir uma raça inteira à paz. Os vulcanos têm uma raça irmã, que são os romulanos, que por não terem aceito a lógica, assim, digamos como força motriz da sociedade, eles abandonaram o planeta Vulcano e formaram a sua própria civilização, que ela vai apresentar então aspectos do Império Romano. Um dos episódios mais adorados da série original mostra exatamente um embate, né, com os romulanos, um embate entre o Capitão Kirk, Enterprise, e um comandante romulano. O episódio se chama O Equilíbrio do Terror. Eu acho que é importante que a gente destaque justamente isso, né, que muitas das raças apresentadas por Star Trek, elas representam características humanas. Eu acho que é isso que é o grande lance assim, da série, o que torna tudo mais interessante, né? De fazer refletir sobre nossas próprias características. Deixa eu ver, uma outra raça fundamental são os guerreiros e honrados Klingons, né? Embora sejam violentíssimos. E lá na série dos anos 60, quando eles apareceram pela primeira vez, a gente pode pensar que naquele contexto, né, de Guerra Fria eles representavam os soviéticos. Eles têm realmente uma aparência lá, desde a série original, com uma aparência mais oriental, né? Então pode-se pensar que talvez eles representassem os soviéticos ou até mesmo os japoneses. E por quê? Porque eles se mostraram como um grande contraponto à Federação, que naquele contexto então representaria o chamado mundo livre, ou seja, o bloco ocidental capitalista. Mas o interessante disso tudo é que os Klingons eles vão passar por evoluções, transformações ao longo da história de Star Trek. Por exemplo, na série A Nova Geração, e depois muito mais ainda em Deep Space Nine, o roteirista Ronald Moore, que foi o cara assim, que se tornou o escritor principal das histórias centradas nos Klingons, ele passou a caracterizar os Klingons mais como samurais. Aqueles samurais eram aqueles guerreiros, né, do Japão medieval, que eram regidos por códigos de honra muito rígidos, né? E aí os Klingons vão passar a incorporar muito essa questão da honra, né, na luta, assim, eles vivem muito em prol da honra, né, eles evitam a todo custo ter uma morte desonrada, ou seja, viver com honra, né, na tradição, a família, etc., as suas casas, né, e até mesmo no gestual deles durante as lutas, né, no uso da arma típica, a arma branca típica dos Klingons, que é o Butler. Então eu acho que é muito interessante isso. E agora, principalmente em Discovery, então, outro fato bem legal é que a abordagem dos Klingons se tornou ainda mais interessante, pois eles passam a ser, como é que eu posso dizer isso, claramente apresentados como o outro. Eles são o outro. Nós somos nós, humanos, Federação, e os Klingons são o outro. E o que é isso? É uma contraposição aos valores da Federação, que na visão
da própria Federação sempre vem em paz, né? Mas na perspectiva Klingon, ela se apresenta como aculturadores, ou seja, eles sempre vão ter como objetivo final, a Federação, impor a sua própria cultura. Então fica uma baita reflexão aí, né? Mas uma coisa interessante daí de bastidor, assim, que além disso tudo tem uma discussão sobre a aparência dos Klingons, que vai mobilizar sempre os debates muito acalorados entre os fãs. Pois na tela, os Klingons eles já estão agora no seu terceiro aspecto físico. Tem o primeiro aspecto, que é na série original, que por falta de recursos, né, de orçamento, não tinha como se investir em maquiagens muito elaboradas. E aí, depois, a partir do primeiro filme, com o elenco original, eles mudam, né, o seu aspecto, com aquelas cristas ósseas na testa, muito características, e assim realmente eles ficam durante 20, 30 anos, até a chegada de Discovery, seria o segundo momento do aspecto físico deles. Em Discovery, eles aí realmente já têm uma maquiagem muito mais elaborada, que realmente eles parecem alienígenas, né? E aí para os fãs que são mais apegados a esses detalhes, isso é um problema de continuidade que é insuportável, mas eu particularmente acho muito legal, acho que não teria como se representar os Klingons em Discovery com a mesma aparência dos anos 80, dos anos 90, né? Seria absurdo, na minha opinião. Deixa eu ver, outra raça interessante são os Borgs. Eles surgem na série A Nova Geração. E os Borg são uma espécie que assimila as outras. Eles são meio orgânicos e meio mecânicos, né? Então eles assimilam as outras raças através de implantes cibernéticos. E aí eles vão se tornar os grandes antagonistas do Capitão Picard e da Enterprise. Uma outra raça que eu vou falar depois, os Ferengs, ela tinha sido cogitada para ser os antagonistas da Nova Geração, mas eles acabaram parecendo muito cômicos, e aí se descartou isso e se criou os Borgs, né? O segundo filme da Nova Geração, inclusive, o filme O Primeiro Contato, ele tem os Borgs como vilões. E esse filme geralmente é tido como um dos melhores pelos fãs, né? Então, quer dizer, os Borgs são também muito importantes na cultura pop por isso. Fazendo aquela análise, né, os Borgs, na minha concepção, eles se tratam de uma raça imperialista, que busca, né, sempre na busca de expandir o seu espaço, acaba assimilando todas as raças que estão no caminho. Ou seja, guarda muitas semelhanças com o conceito de imperialismo mesmo, né? E por fim, que eu já tinha adiantado, os Ferengs, né? Os cômicos Ferengs, que eles vão surgir na Nova Geração, mas eles vão atingir um outro patamar dramático em Deep Space Nine, pois um dos personagens principais da série é o dono do bar da estação, o Ferengi Quark, que é um personagem maravilhoso. Então, é um dos meus personagens favoritos em toda a história de Star Trek. O que os Ferengs representam, né? Eles representam nada mais nada menos do que o capitalismo. Por quê? Porque é uma espécie que tem como acumulação da riqueza o único sentido da sua vida. Toda a cultura deles é baseada no lucro. Eles são guiados, inclusive, por uma espécie de bíblia chamada Regras de Aquisição, que vai orientar a prática dos negócios deles e a potencialização dos lucros. Ou seja, a bíblia dos caras, ela é voltada para orientar como eles podem ter mais lucro. E até mesmo a concepção de vida após a morte dos Ferengs, ela se dá a partir das atividades comerciais deles, né? Quem faturar bastante durante a vida vai para uma espécie de paraíso chamado tesouraria divina, né? Ou seja, é aquilo até que o Marx fala, né? Da determinação da consciência é feita pelas relações de produção e relações de trabalho. É o que acontece com os Ferengs, né? Eles vivem pelo lucro, pelo dinheiro, então até o paraíso deles tem essa representação monetária, né, capitalista. E além disso, os Ferengs, eles são absolutamente machistas. Eles não permitem que as mulheres deles trabalhem, estudem, e nem é o mesmo que elas usem roupas. Ou seja, né, os Ferengs, na ânsia deles por acumular riqueza e pelo machismo, acabam dizendo muito sobre nós aqui no século XXI. Bueno, fora essas raças aí, existem muitas outras que são importantes também. Por exemplo, os Cardassianos, que são uma raça militarizada, de governo centralizado, forte, ditatorial. Os Bajorianos, que foram dominados pelos Cardassianos durante muitas décadas, e é o ponto de início da série Deep Space Nine, está nesse fato, né? É uma raça espiritualizada. Tem os Telaritas, que são, assim, eles lembram a primeiro instante, assim, porcos, né? Mas é uma raça que adora política, que adora discussões.
Eles estão sempre o tempo todo argumentando uns com os outros. E no aspecto físico deles, até eles lembram o busto de Sócrates, aquele busto clássico de Sócrates, ou seja, o pai da política ocidental, né? Com a barba longa, né? Então tem essa característica bem interessante. E tem os fundadores, em Deep Space Nine, que o Odo faz parte, um dos personagens principais, e os fundadores vão causar talvez a maior guerra já enfrentada pela Federação, que é a Dominion War, que é a Federação e as outras forças do quadrante, né, da galáxia, Klingons, Romulanos, Cardassianos, quase todos eles desaparecem, né, a partir dessa guerra. E aí tem também, em Discovery, tem uma nova raça, que são os Kelpins, que é muito interessante. Os Kelpins, eles têm o senso, quando se aproxima algum perigo, eles sentem isso muito claramente. Por quê? Porque eles eram criados como gado no planeta natal deles. Então é uma raça que sempre precisava fugir. E é importante que eles pressintam o perigo. E é com uma maquiagem maravilhosa que é muito, muito bom. Assim. Bom, Discovery, em geral, é uma série maravilhosa. Bom, gente, em suma, eu acho que é isso. Assim, são muitas e fascinantes raças alienígenas em Star Trek, que vão assim muito além da maquiagem protética, né, que muitas vezes é incrível, mas vai muito além disso, assim, não é só isso, né? Elas destacam, essas raças sempre destacam características nossas como seres humanos mesmo, e sejam da nossa essência ou sejam sociais. Isso faz com que o público, ao assistir as histórias, né, que se passam no futuro, eles possam ter assim uma maior compreensão ou refletir melhor sobre o que a gente vive no presente, nos dias atuais. Então é uma das coisas que mais me fascina em Star Trek, é justamente isso, assim, essa capacidade que a série tem, o bom Star Trek, né, de fazer com que a gente pense na nossa vida no presente. É isso aí, pessoal. Valeu, obrigado.